Marcos capítulo 13. Desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, até hoje existem pessoas marcando a volta do Filho de Deus. Existe gente tentando interpretar a Bíblia e dizer quando é que o Senhor Jesus vai voltar. E a gente poderia fazer a seguinte pergunta: por que que as pessoas estão fazendo isso? Por que que a gente é tentado a fazer isso? Provavelmente porque o próprio Senhor Jesus deixou profecias sobre a sua vinda, e o Senhor Jesus nos mandou ficar preparados, e o Senhor Jesus nos mandou vigiar, e por causa disso nós temos quase que uma tendência incontrolável de ficar tentando interpretar isso e entender quando isso vai ser e marcar uma data para isso. Mas hoje eu gostaria de começar com você uma série de estudos sobre esses temas escatológicos, exatamente para que a gente aprenda como lidar com isso. E ao invés de a gente ficar tentando marcar datas, e eu vou mostrar para vocês que a proposta do Senhor Jesus não é essa, porque Ele mesmo disse que nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora. Então a proposta não é fazer com que você marque uma data no calendário, tente decifrar o enigma bíblico, tente achar um dia e uma data e uma hora, mas a intenção do Senhor Jesus, e isso fica claro nesse texto, é que a gente viva preparado, e que a gente viva cada dia como se esse fosse o dia da vinda do Senhor Jesus. Eu tenho que estar preparado hoje, porque eu não sei que dia será. Então eu não tenho que viver um dia diferente lá numa data específica, porque supostamente esse é o dia que o Senhor Jesus vem. Nós temos que viver a vida que o Senhor Jesus quer que nós vivamos, independente de que dia seja. Se é na segunda, na terça, na quarta, se é no dia 21 de março de 1843, ou se é o dia que nós vamos viver amanhã, quem sabe será no dia 21 de outubro de 2019. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o que importa é que nós estejamos prontos para o dia em que o nosso Senhor e o nosso Salvador voltar. O texto que nós estudamos, ele está também transcrito por Mateus, segundo o testemunho dos apóstolos, e as duas versões são muito semelhantes, apenas com alguns detalhes que Mateus dá a mais do que os detalhes de Marcos. E nós sabemos por quê. Marcos é alguém que está contando a história do Evangelho de uma maneira muito rápida. Ele mostra o Senhor Jesus como um servo, e ele objetivamente vai passando por todos aqueles fatos que ele considera importantes e que precisam ser narrados para os seus leitores, mas ele não tem um comprometimento de ficar detalhando e parando para esmiuçar as coisas. Ele fala com agilidade. Então eu escolhi ele para fazer o resumo para vocês, e depois a gente entra nos detalhes lá em Mateus. O tema que nós vamos ver dentro deste capítulo aqui do Evangelho de Marcos é o seguinte, e isso você deve tomar nota: devemos aguardar a volta de Cristo, preparando o nosso coração para isso. Devemos aguardar a volta de Cristo, preparando o nosso coração para isso. Veja como nós somos influenciáveis. Na última década do século 20, não se falava em nenhum outro assunto dentro das igrejas, senão a volta do Senhor Jesus. Isso era igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus. A maioria das denominações falavam insistentemente sobre a volta de Cristo, porque culturalmente, não provocado pela Bíblia, mas provocado pela cultura ao nosso redor, havia um adágio que a gente ficava repetindo e pensando, e eu fui criança nessas últimas décadas, na década de 70 e de 80, eu era criança e adolescente, e eu ouvia expressões assim, na casa de muitos crentes: de 1000 passará, mas de 2000 não passará. E a gente vivia naquela iminência da volta de Jesus. Quando foi a virada do século, todo mundo ficava imaginando o que ia acontecer. Até Nostradamus tinha dito que a coisa ia acabar lá, e não acabou. E nós vivemos nessa tendência. Mas como a gente gosta desse número 1000, a gente parece que tem uma certa atração por ele. Passou do ano 2000, agora nós vamos deixar só para o pessoal que vai estar lá perto do 3000 para se preocupar. A gente vive mais ou menos assim. Mas não é essa maneira que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. O Senhor Jesus quer que nós vivamos preparados para o grande e terrível dia do Senhor. É por isso que esse dia não foi anunciado e nem foi dado uma data específica, para que ninguém fizesse isso, para que ninguém procrastinasse e para que ninguém também ficasse acelerando a data sem que primeiro se cumprissem todos os feitos do Senhor. Então, um primeiro momento para nós guardarmos bem o propósito do Senhor Jesus com esse texto,
é guardar esse tema. Devemos aguardar a volta de Cristo, preparando-nos para isso, preparando o nosso coração. Como é que a gente vai preparar o coração para a volta de Jesus? O Senhor Jesus já deu para nós as dicas. Em primeiro lugar, eu vou me preparar entendendo os sinais. E é isso que está acontecendo aí. A história é mais ou menos assim. Jesus foi muitas vezes ao templo. Jesus foi ao templo para orar. Jesus foi ao templo para participar de algumas festas, algumas celebrações. Se você observar o capítulo anterior, o Senhor Jesus vai lá no templo e dá uma surra em quem estava fazendo comércio dentro do templo, dentro da casa do seu pai. Jesus, ele tinha uma interação com o templo, nem sempre era uma interação pacífica. Muitas vezes o Senhor Jesus era enérgico. O Senhor Jesus falava coisas duras lá no templo, participava das orações, pregava nos átrios. O Senhor Jesus tinha um envolvimento. E por que Jesus tinha um envolvimento com o templo e conhecia e vivenciava a rotina do templo? Porque o centro da vida do judeu é o templo. O templo era, especialmente naquela época, e continua para o judeu tradicional até hoje, a vida deles está diretamente vinculada ao templo, a construção do templo, o que o templo significa para eles. O templo para eles é a presença de Deus, e a coisa mais terrível para os judeus do século 21 é que no lugar onde deveria estar o templo, está uma mesquita. E eles não podem adorar a Deus como eles faziam, oferecendo os seus sacrifícios, porque aquele lugar está tomado por uma outra construção. E embora eles não tenham reconhecido Cristo, e é o assunto aqui que Jesus está lidando, porque Ele é o Filho de Deus, falava no templo e as pessoas continuavam no templo esperando que o Messias viesse e não o reconheciam como Deus. E por causa dessa vaidade dos judeus e da dureza do coração deles, na última ocasião que Jesus vai ao templo, que é essa ocasião do capítulo 13, quando Jesus sai do templo, os discípulos que estavam extremamente deslumbrados, porque Herodes, com o apoio de Roma, tinha reconstruído o templo, e eles tinham usado pedras brancas de mármore gigantescas, que eram para assustar pessoas, pedras de 10 metros de comprimento, pedras de 6 metros de largura, e até hoje eu fico me perguntando, como é que eles movimentavam um bloco tão absurdamente pesado como um negócio desse? E os discípulos, e nós também, se passássemos próximos àquele templo naquela época, nós também ficaríamos admirados, porque para o judeu, tanto pelo fato daquilo ser o centro da vida deles, quanto pelo fato que aquela construção era uma construção sólida, aparentemente inabalável, eles olhavam para aquilo ali de forma deslumbrada, para aquele templo, e no deslumbre deles, Jesus se dirige para eles e fala: esse templo que vocês estão vendo aí, que está deixando vocês admirados e deslumbrados, não ficará pedra sobre pedra desse templo, porque eu vou derrubar esse templo. E Jesus já estava falando profeticamente, e eles não entenderam direito, eles pensaram: como que ele vai derrubar isso? Isso é inquebrável, ninguém pode destruir o templo. O que ele quer dizer com isso? E imagine que os discípulos devem ter ficado entre eles conversando: o que será que Jesus quis dizer com esse negócio? Derrubar o nosso templo, o centro, essas pedras são tão grandes. E aí eles caminham um pouco e eles chegam ao Monte das Oliveiras, e quando eles chegam lá, Pedro, Tiago, João e André chamam Jesus para uma conversa e pedem: Senhor, nos explica esse negócio, como é que isso vai acontecer? E aí Jesus começa a falar profeticamente com eles. E para a gente entender o que Jesus está falando, nós precisamos compreender os sinais, que é o que Jesus está propondo para eles, a leitura de sinais. A questão é que eles tinham condição de fazer uma leitura de sinais que nós não temos. E mesmo tendo essa condição, muitos deles interpretaram equivocadamente, até na própria conversa com Jesus, nós vamos ver lá em Mateus, parecia que eles não estavam entendendo direito. E o principal ponto para que você compreenda os sinais que o Senhor Jesus deixou, e que tem acontecido na história, é você entender uma expressão que é a expressão perspectiva escatológica, ou perspectiva profética. O que é a perspectiva profética? É entender que tudo que está nesse bloco de profecias, como o que está nos blocos de profecias que você vai encontrar no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro do profeta Daniel, entender que essas profecias, quando a gente lê, a gente tem a falsa ideia de que são ou situações sucessivas, cronologicamente,
ou situações simultâneas, e a gente tem a mania de achar que uma das coisas está atreladinha à outra, e uma vai acontecer depois da outra, simultaneamente. A gente vai vendo aquilo ali, e parece que há uma sequência, a gente precisa que essa sequência aconteça de uma forma lógica, cronológica, para ser exatamente o que a Bíblia está dizendo. E a gente precisa entender que quando a gente lê profecia, a gente precisa decodificar isso da mesma maneira, e eu vou usar uma imagem agora para vocês, como você vai decodificar a contemplação de uma cordilheira de montanhas. Você já viu aquelas fotos que a gente tira, ou às vezes a gente vê num cartão postal, de uma cordilheira de montanhas? Você olha a foto e vê aquele monte de pico, aquele monte de ponta, e você vê 20, 30 montanhas, todas elas de frente para você. E de fato aquela foto foi tirada de frente, tem um amontoado de coisas ali. Mas se você pudesse dar uma volta, né, em 3D, ao lado daquela foto, você vai ver que entre uma montanha, às vezes existem quilômetros de distância até a próxima montanha, que quando você olha de frente, parece que elas estão no mesmo plano. Profecias são assim também. As profecias do Senhor, elas são dadas nesse grande bloco, mas o acontecimento delas não é simultâneo, e nem é sequencial, e nem é instantâneo, como às vezes a gente tem ideia de que esses acontecimentos sejam. Hoje eu estava assistindo um vídeo à tarde, procurando sentidos e figuras para essa palavra perspectiva, e eu vi um belo vídeo para quem gosta de aviação. Era o vídeo de um grande avião A380 pousando, e tinha um aviãozinho pequenininho na frente levantando voo, e dá até calafrio de ver a cena. E você põe o vídeo para tocar, e realmente o controlador da torre autoriza o A380 pousar, e o outro aviãozinho ainda está na pista. E aí você fica vendo aquela cena e fala assim, ele vai encostar, e o aviãozinho sobe. Aí vem o segundo vídeo, veja o que de fato aconteceu. Aí um vídeo lateral, entre um avião e outro tinha cerca de 4 quilômetros. Qual a chance de um encostar no outro? Nenhuma. O problema é a perspectiva que você está vendo. E as profecias são assim. Cada vez que o Senhor ou um daqueles profetas anunciavam uma profecia, essas profecias tinham um cumprimento imediato, ali naquela geração. Tinha um outro cumprimento depois de algum tempo, talvez décadas, ou talvez um século ou dois, e depois tem um cumprimento que é o cumprimento total, o cumprimento máximo daquilo que foi dito, que é o cumprimento que muitos de nós aguardamos a respeito de muitas profecias que ainda não se cumpriram. E então, quando nós vamos ler textos como esse, a gente precisa aprender a entender os sinais. Se você pegar, por exemplo, das citações que são feitas aqui, do surgimento do abominável no lugar santo, no lugar onde ele não deveria estar, eu vou citar para vocês pelo menos 2 vezes que isso aconteceu, uma antes da profecia de Jesus e uma depois. Se você voltar na história, 168 anos antes de Cristo, o povo Israel, a nação de Israel já estava dominada, e ela estava debaixo de uma briga grande, uma briga terrível, entre 2 povos, os ptolomaicos, que eram os descendentes dos egípcios, que viviam na região do Egito, e os seleucos, que viviam na parte abaixo da Macedônia, já entrando pela Ásia Menor. Esses 2 blocos de nações, eles lutavam entre si. E nessa época, um camarada chamado Antíoco Epifânio, ele invadiu a cidade de Jerusalém, ele saqueou o templo, e ele ofereceu um sacrifício a Zeus, em cima do altar do holocausto, e esse sacrifício foi feito com uma porca. E aí você imagina que para o judeu, o porco é um animal impuro, eles nem se alimentavam disso, quanto mais pegar um animal desse e colocar no altar. Ou seja, você tem uma citação já na história deles do que era isso, o que era alguém abominável no lugar onde não deveria estar. É a imagem do que o Antíoco Epifânio fez na história deles, há pouco mais do que 150 anos atrás, da época que Jesus falou isso. Depois disso, você tem um cumprimento ali imediato do que Jesus falou. Nós temos Tito no ano 70 entrando em Jerusalém e destruindo esse templo que os discípulos achavam que era indestrutível. Tito, o imperador Tito, ele entra na cidade com suas tropas, com as tropas romanas, na época da Páscoa. Fora os moradores de Jerusalém, existia lá em Jerusalém naquele dia, aproximadamente 1 milhão de visitantes, numa cidadezinha desse tamanhozinho.
E Tito não deixou escapar ninguém, nem velhos, nem mulheres, nem crianças. Foi uma das coisas mais terríveis que já aconteceu no cenário da história. Foi o que Tito fez no ano 70 com a cidade de Jerusalém, com os seus habitantes. Foi um verdadeiro extermínio que aconteceu naquele lugar. Isso é, com certeza, cumprimento do que Jesus disse no capítulo 13, perspectiva. Mas depois nós temos outras épocas na história em que isso aconteceu de forma diferente. Mas sempre você tem um abominável no lugar onde não devia estar, fazendo coisas absurdas. Eu vou citar só um exemplo bem moderno, bem atual para vocês. Hitler matando judeus lá na Alemanha. Precisa dar outro exemplo do que é abominável? Do que um homem liderando uma nação para levar pessoas a matarem pessoas por causa da sua etnia. Agora, todas essas profecias ainda não são o cumprimento absoluto, porque quando Jesus está falando sobre esse abominável no lugar santo, ele certamente está falando sobre uma última figura que vai assumir uma posição de governo sobre esse mundo e vai fazer as coisas que Deus odeia, e vai fazer o que é abominável. Então esse é um exemplo para vocês de como interpretar profecias, interpretar sinais, e como você pode ter um melhor aproveitamento deles quando você entende essa questão da perspectiva profética. Muito bem, entendendo isso então, nós vamos para a segunda parte. Já que Jesus começa a falar para eles a respeito de sinais, versículo 5 ele diz: vede que ninguém vos engane, e aí ele começa a citar os sinais. Se num primeiro momento eu preciso entender como interpretar os sinais, num segundo momento eu preciso saber quais são os sinais que Jesus cita aqui. Jesus vai citar, primeiro, um conjunto de sinais que virão antes da sua vinda, que vão anunciar que ele está por vir, que ele está próximo. O primeiro deles é o sinal que mostra a graça de Deus sendo manifestada a todo mundo. Não sei se você sabe disso, mas durante todo o Antigo Testamento, a mensagem a respeito de salvação, a mensagem do Messias, ela estava circunscrita à nação dos judeus. Não havia, você não vai encontrar no Antigo Testamento uma ordem do Senhor para que eles saíssem lá de Israel, saíssem de Judá e fossem evangelizar as nações, fossem falar de Jesus para outros povos. Agora, falar a respeito de Deus para outros povos. Agora, a partir de Cristo, você tem uma oferta de graça às nações. O próprio Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o Senhor Jesus ensinou para aqueles discípulos que eles deveriam ser testemunhas ali em Jerusalém, mas não só ali, mas na Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Qual é o primeiro sinal que nós estamos vivendo no fim, prestes à volta do Senhor Jesus? O avanço missionário. Quanto mais o Evangelho avança, mais nós sabemos que nós estamos vivendo na iminência da volta do Senhor Jesus. Se você olhar os movimentos que aconteceram ao longo da história, a respeito da evangelização, você vai observar o seguinte: primeiramente, as missões elas caminharam da Palestina, do Oriente para o Ocidente, de Constantino em 313 até Carlos Magno no ano 800, as boas novas do Evangelho elas foram levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, a doutrina que estava dominando a parte nórdica da Europa era o maometanismo. As pessoas acreditavam em Maomé, as pessoas seguiam essa doutrina, mas o Evangelho avançou. Depois de Carlos Magno, no ano 800, até a Reforma Protestante, em 1517, a Noruega foi evangelizada, a Islândia, a Groenlândia, esses países todos receberam o Evangelho, e não só a Europa Oriental, a Europa Ocidental, mas também a Europa Oriental conheceu o Senhor Jesus. De 1517 a 1792, originaram-se as sociedades missionárias que levaram o Evangelho por todo o Ocidente agora. E aí, a partir de 1792, com o missionário William Carey, começou aquilo que nós chamamos de as missões modernas, e aí o Evangelho é levado a todo mundo. Ou seja, quanto mais o Evangelho avança, mais próximos nós estamos da vinda do Messias, e o avançar do Evangelho é o próprio primeiro sinal de que o Evangelho, de que o Senhor Jesus está voltando. Veja o que é dito lá no versículo 10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as
nações. Quanto mais evangelho, mais demonstração da graça e da misericórdia do Senhor. E quanto mais a graça do Senhor está sobre essa terra, mais próximos nós estamos do fim. Mas há um outro tipo de sinal que você deve também perceber. Quais são os sinais? Os sinais da graça, mas também os sinais da oposição. Na mesma proporção que o evangelho avança, nessa mesma proporção, o povo que é alcançado pelo evangelho sofre oposição. Oposição religiosa, oposição política, perseguição à igreja, perseguição ao pensamento da igreja, oposição à cosmovisão bíblica, e é o que nós estamos vivendo. Constantemente, especialmente aqui no Ocidente, nós temos um ataque constante a toda a nossa cosmovisão cristã. É uma tentativa sistemática de destruir os nossos conceitos sobre família, os nossos conceitos sobre o surgimento da vida, o nosso conceito sobre relacionamento, os nossos conceitos a respeito do futuro, os nossos conceitos a respeito das teorias científicas. Constantemente nós somos atacados na nossa fé. Constantemente nós vamos ser desacreditados. Mas o Senhor Jesus nos falou a respeito dessas coisas para que, olhando para isso, você entenda isso como um sinal. Jesus está para vir. Quanto maior a oposição, mais próximos nós estamos. Há um terceiro grupo de sinais, que são os sinais que indicam o juízo divino. Terremotos, fome, guerra, mazelas por todos os lados. E isso está acontecendo cada vez mais, sempre existiu. Mas a ideia do texto é que quando essas coisas aumentarem, significa que nós estamos próximos do fim. Se você pensar na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, nessa guerra morreram aproximadamente 30 milhões de pessoas. Caminhando para a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, nós saltamos de 30 milhões para 60 milhões de mortos. E depois disso, nós vamos fazer uma análise a respeito de quantas guerras existem por todo o mundo. E você vai encontrar que todos os países, a grande maioria dos países, dos continentes velhos, dos velhos continentes, estão em guerra. A quantidade absurda de pessoas exiladas no planeta, aliás, pessoas desterradas no planeta, é imensa. Acabou se tornando uma grande oportunidade de evangelização. Mas essas pessoas que estão saindo de seus países, correndo e se refugiando em outros países, elas são a prova viva de que as guerras só aumentam, não diminuem. O mundo fala de paz, de paz, de paz e tolerância, mas o mundo está em guerra. E quando nós pensamos em fenômenos físicos, se você pensar em fenômenos físicos, eu quero citar algumas estatísticas para vocês. Entre 1890 e 1930, houve apenas 8 terremotos medidos na escala Richter, desde quando isso começou a ser medido, no século XIX. Mas quando você caminha mais 30 anos, de 1930 a 1960, aconteceram 18, mais do que dobrou. E se você vai de 1960 a 1979, aconteceram 64 grandes terremotos. E de 1980 a 1996, o número subiu para 200 terremotos. Fora os tsunamis e todas essas coisas que vocês já ouviram. Maremotos e grandes tormentas. Se você pensar em termos de fome, e especialmente esse assunto que tem a ver conosco, nós somos um país que produz comida que dava para alimentar as 7 bilhões e 700 mil pessoas desse planeta, 700 milhões de pessoas, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Nós conseguimos produzir no nosso país comida suficiente para alimentar esse povo. Mas infelizmente, o número de pessoas com fome no mundo não diminui, as estatísticas diminuem, mas o número não diminui. Basta que você converse com um missionário que vive nessas regiões onde existem campos de refugiados, e você vai descobrir que eles passam fome. Ou seja, essas coisas sempre existiram, mas elas estão aumentando, e quanto mais elas aumentam, elas demonstram que o fim está próximo. Mas o último de todos os sinais, de um grupo, aliás, de sinais, e o mais terrível deles, é o sinal a respeito do aparecimento do anticristo, do inimigo personificado de Deus, o inimigo do Senhor Jesus, o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, que obviamente não aparece nesse cenário como um inimigo. Quando o Senhor Jesus fala a respeito de sinais, Ele quer que nós nos preparemos. E nos preparemos de que maneira? A partir do versículo 14, Ele fala assim, olha, vai acontecer uma tribulação absurda com vocês. Desde que Deus criou o mundo, e os homens se rebelaram contra Deus, e alguns homens
começaram a temer a Deus, e os que se rebelaram contra Deus começaram a fazer guerra contra aqueles que temem a Deus, existe tribulação no mundo. As tribulações que aconteceram no primeiro, no segundo e no terceiro século foram terríveis. No primeiro século tem um número de que aproximadamente 1 milhão de cristãos foram martirizados, desde a morte do Senhor Jesus, início da igreja, até o final do século. Em cerca de 70 anos, somente naquela região da Palestina, cerca de 1 milhão de crentes foram assassinados. No século II e no século III, até Constantino transformar o cristianismo na religião oficial de Roma, durante esses 3 séculos, cerca de 24 milhões de pessoas foram assassinadas por causa da sua fé. Isso é uma baita de uma tribulação. E a gente tem a mania de pensar que depois que Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, a perseguição acabou. A perseguição não acabou, ela apenas aumentou. E ela mudou de formas. E o Senhor Jesus fala que uma das maneiras com que a igreja é perseguida é através do engano e da sedução dos falsos cristos, dos falsos deuses que aparecem, dos falsos mestres. E Jesus alerta a igreja porque esses falsos mestres estão aparecendo o tempo inteiro. Só para você ter ideia, lá no primeiro século, no final do primeiro século, apareceu sugestivamente um falso Cristo chamado Judas. E ele convidou muitas pessoas a seguir, e ele montou uma grande igreja na região da Palestina, no final do primeiro século. E ele se dizia ser a reencarnação do Senhor Jesus, já no final do primeiro século, 70 anos depois da morte de Jesus. E ele conseguiu milhares, centenas de milhares de seguidores. Escreveu até um evangelho chamado Evangelho segundo São Judas. Esses falsos cristos sempre apareceram. E não se iluda que nós não estamos falando de uma figura cômica, como a figura daquele Henri Cristo aqui do Paraná. Mas nós estamos falando de figuras poderosas, como o Jesus Cristo, o homem lá de Porto Rico, que tem uma religião, uma denominação, que é 10 vezes maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. E que engana pessoas, e que força as pessoas a escreverem 666, porque ele interpreta aquilo ali como sendo para enganar os falsos cristãos, e identificar os que são verdadeiros seguidores dele, o próprio Senhor encarnado. Essas coisas estão por aí, estão espalhadas por todo o mundo. Lá na China, lembra da igreja perseguida que se reunia nos porões, na época da cortina vermelha, na época da perseguição? Vocês lembram dessa igreja? Pois é, essa igreja hoje se tornou uma igreja apóstata, que segue uma mocinha. Aliás, hoje ela não é uma mocinha, ela é uma senhora, mas é uma senhora que ela se identifica como a palavra encarnada, porque ela se identifica como o novo Cristo agora. Ela diz que o Cristo sempre foi a palavra, o verbo, e o verbo agora se encarnou através de uma mulher. E a igreja evangélica da China, em grande parte, foi seduzida e se transformou nessa denominação que segue a palavra viva encarnada. E essa teologia, esse negócio está batendo aqui no Brasil. E tem um monte de gente que não sabe muito bem, achando que isso é um negócio de Deus. E Jesus diz, cuidado, porque os anticristos, eles aparecerão, eles sempre estiveram, como João disse, desde o princípio entre nós, mas no último dia vem um, e esse é o pior de todos. E é óbvio que Jesus está dizendo aqui, a maneira como ele usa, as expressões que ele usa, a gente vai trabalhar isso melhor lá em Mateus, mas a expressão que ele usa é uma expressão que não deixa dúvida. Um dos sinais da volta dele é a grande tribulação produzida, imprimida, protagonizada por esse inimigo de Deus, que auto se declarará inimigo de Deus, aquele que substitui Jesus Cristo, aquele que é maior do que Jesus Cristo, segundo ele. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses, diz, quando vier o abominável, quando vier aquele que vai operar com a eficácia e poder de Satanás, ele vai seduzir as pessoas, vai seduzir as nações. Não apenas o Senhor Jesus, mas os próprios apóstolos confirmaram essa interpretação, que chegará um tempo em que nós teremos um governo global, e esse governo global seduzirá as nações, e depois colocará as nações contra o cristianismo, contra Cristo. Nesse ponto eu quero parar com vocês antes de nós concluirmos. Nós estamos num cenário onde todas as coisas estão sendo preparadas para isso. Todas as vezes que eu ouço expressões como uma visão global, uma economia global, um pensamento global, uma cultura global, uma campanha global, todas as vezes que eu ouço alguma coisa desse tipo, me causa arrepios.
Porque essa é a preparação para o cenário escatológico de Apocalipse. É a convergência do governo das nações. Essa semana mesmo, teve um grande líder da Europa, um grande líder mundial que sugeriu que nós precisamos de um governo global. Nós temos atualmente um líder de uma das maiores religiões do planeta, que é o Papa Francisco, que é adepto a um governo centralizador do mundo. Ele já declarou isso, que nós precisamos de um governo central. Esse sínodo da Amazônia que está acontecendo, assista os vídeos sobre o sínodo da Amazônia, e não se fala em nenhuma outra coisa lá, a não ser globalização de governo, de poder. Os grandes movimentos que pregam a preservação do meio ambiente hoje, todos eles estão interligados e relacionados com políticas globalistas. E a gente às vezes fica trancado dentro da igreja achando que essas coisas são coisas de filme de ficção científica. Ou coisas para a gente pensar quando chegar o ano 3000. Mas é para você pensar nisso agora. Porque nós cristãos estamos sofrendo sanções e estamos perdendo todos os dias, em cortes no mundo inteiro, o nosso espaço de pregar o Evangelho. Aqui no nosso país mesmo, já tem assuntos que eu não posso pregar publicamente, e vou pregar se Deus me permitir, mas eu não posso em tese, porque se eu fizer isso eu corro o risco de ser preso. Ainda bem que a igreja tem um monte de advogado aí, vocês se viram depois para me tirar de lá. Mas nós estamos nesse mundo de oposição, e esse mundo imprime na mente das pessoas uma nova visão, e é uma visão que não brota do céu, mas ela brota do interior do inferno. E quando Jesus citou estes sinais, é para que nós ficássemos preparados, porque essas coisas vão acontecer. E Jesus disse para aqueles discípulos: vocês devem ficar preparados. Devem ficar preparados, primeiro, porque esse tempo da volta do Senhor Jesus é um tempo de grande oposição ao Evangelho e à vida que o Senhor nos oferece. Eu pergunto a você, como que você está preparado? O que você tem feito para preparar o seu coração para enfrentar a oposição? Você está preparado com isso? Você já refletiu e já orou sobre isso, pensou sobre isso? Porque o Senhor Jesus disse: o dia e a hora eu não sei, mas vocês devem viver com vigilância. Porque quando esses sinais se estabelecerem, então o Filho do Homem virá. Assim nós devemos então pensar. O Senhor Jesus nos mostrou os sinais que nós devemos estudar e interpretar, e o Senhor Jesus nos fez alertas. O alerta que Ele faz para que a gente se prepare é: primeiro, faça a leitura dos sinais. Segundo, entenda que eu voltarei. Parece que falar sobre a volta do Senhor Jesus para a igreja do século 21 é uma coisa fora da realidade, é uma coisa abstrata, mas o Senhor Jesus voltará. Ele diz no versículo claramente: eu voltarei. Veja, versículo 24: mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais sua claridade. E a gente fica imaginando coisas fantásticas a respeito desses astros, mas se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus criou o sol, Deus criou a lua para governar o dia, para governar a noite, e os astros para governar, para que apontassem, para que iluminassem. Eles só servem para um propósito: para estabelecer a nossa agenda, para estabelecer e governar o tempo que rege a nossa vida. Quando esse propósito se cumprir, quando o dia de todos nós se cumprir, quando essas coisas acontecerem, Deus tira o sol e tira a lua, e não tem problema nenhum para fazer isso. E dane-se a ciência que diz que o sol e a lua, o sol especialmente, é muito maior do que esse planeta. Deus faz assim com esse sol. E Deus não faz só isso não. Olha que texto maravilhoso, eu adoro isso daqui, eu fico deslumbrado. Versículo 25 diz: e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E aí você fica imaginando: o que é isso? Como assim estrela cair do firmamento, se este universo é infinito, e as estrelas são milhões de vezes maiores do que a Terra, e elas estão a bilhões e bilhões de anos-luz da Terra? Como é que esse negócio cai? Olha, eu não vou dar para vocês nenhuma interpretação de como é que esse negócio cai, porque eu também não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês:
O que Jesus está dizendo é que, aos olhos humanos, esse céu aqui, que nós conhecemos como firmamento, ele vai rasgar, e ele vai abrir. A ciência vai chamar de buraco negro, mas vai abrir uma grande escuridão, e no meio dessa grande escuridão, onde não tem mais estrela brilhando, não tem mais sol e não tem mais lua, o Senhor Jesus vai descer sobre as nuvens, com poder e glória. E aí pouco importa o que a NASA diz, e aí pouco importa o que as pessoas dizem a respeito de como é o universo, porque somente uma coisa vai importar: o Filho de Deus, o Filho do homem, está descendo com poder e glória, e diante dele todo joelho se dobrará. E eu tenho que perguntar para você: você está preparado para isso? Quando o Filho do homem rasgar o firmamento e aparecer no céu, você está preparado para isso? Jesus disse: vigiai, ficai preparados, porque eu voltarei. Eu voltarei, eu virei nos céus. Quando eu chegar, haverá um abalo cósmico. Tudo que faz parte da cosmologia de vocês, tudo isso vai ser destruído. Eu vou desfazer esse negócio. Lá em Apocalipse diz que Deus vai enrolar o firmamento como um pergaminho. Eu acho essa cena mais bonita. Poeticamente falando, é mais bonito ainda. Ele vai desenrolar esse sal igual uma lata de sardinha, se você quiser uma linguagem nossa brasileira caipira. Vai pegar, alguém é daquela época da latinha de sardinha que você ia girando assim e enrolando a latinha? Ele vai desenrolar isso daí. Então a gente fica preocupado demais para saber se a nuvem é feita de algodão, se o céu é feito de alguma coisa desse tipo. A preocupação não é essa. A preocupação é: você está preparado para o dia em que Deus abrir esse céu? Esse é o ponto. Porque só uma maneira de estar preparado para esse dia é ter os joelhos dobrados e quebrados diante da cruz de Cristo Jesus. Reconhecer que Ele é o Salvador e que sem Ele eu não tenho esperança. E somente através dele eu posso ter vida e eu posso resistir ao que vai acontecer nesse dia. E aí o Senhor Jesus vai concluir dizendo o seguinte: vocês plantam figueiras, não é o nosso caso, era o caso deles. Mas só para aprender esse negócio eu plantei uma figueira em casa. E foi para isso mesmo, eu plantei duas coisas na minha casa lá em Itapeva. Eu plantei uvas e plantei figos, porque eu queria entender melhor essas ilustrações. E uma coisa interessante da figueira é isso mesmo. A figueira, depois da safra dela, ela entra no inverno, como qualquer outra planta, ela vai secar, perde as folhas, fica lá toda esmilinguida, você acha que não vai dar nada, aqueles galhos lá. Mas é a primeira flor que aparece quando vai começando o verão. Não precisa nem olhar na folhinha para saber se o verão está começando. Quando aparece flor antes de folha. Quando aparece aquelas flores, aquelas folhinhas, você sabe que o verão vai entrar. Com horário de verão ou não, para quem foi enganado aí, para quem foi enganado no dia de hoje, com horário de verão ou sem horário de verão, a figueira anuncia: o verão está chegando. E Jesus está dizendo: leia os sinais, porque assim como as folhas e as flores da figueira não mentem sobre o verão, assim também esses sinais não mentem sobre a volta do Senhor Jesus. Então saiba, Ele virá. Quer você acredite, quer não acredite, quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado, quer nós estejamos firmes ou não, Ele virá. E a segunda recomendação é: quando um dono de uma casa vai viajar, ele chama os seus amigos e distribui tarefas para cuidar da sua casa, ou seus empregados, e os seus empregados ficam ali, e ele contrata um vigia para tomar conta da casa. E aí o amigo do vigia fala assim: pode dormir que ele não volta hoje. Você fica atento no dia que ele voltar. E o vigia diz: eu não sei que dia que ele volta. Então eu tenho que ficar vigiando todo dia, toda hora, todas as noites, porque ele virá. Eu não sei o dia nem a hora, mas ele virá. E Jesus disse: fiquem preparados, porque ele virá. Ou Jesus disse: fiquem preparados, vigiai, porque eu virei. Então, iniciando essa série com vocês, eu queria concluir dizendo: Deus deixou estes sinais para que nós os entendêssemos, para que a gente conhecesse-os, soubesse quais são, e para que nós nos preparássemos. Então, eu queria fazer um convite a você. Nós somos uma geração de crentes muito descuidados. A gente não pensa sobre a volta de Jesus. Mas, gente, só para vocês entenderem, a volta do Senhor Jesus é o principal assunto da Bíblia, sabia? O principal assunto é Cristo, obviamente.
mas especialmente a volta de Cristo. Vou dar 2 números para te impressionar um pouquinho, com números. No Antigo Testamento, existiam 300 referências à vinda do Messias, à primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, existem 2.400 referências à volta do Senhor Jesus. Você acha que isso é por um acaso? A Bíblia fala muito mais sobre a volta de Jesus do que sobre amor. Fala muito mais sobre a volta de Jesus do que sobre riqueza. Fala muito mais sobre a volta de Jesus do que ela fala a respeito de qualquer outro assunto que você puder procurar. Tem gente que fala assim, olha, a Bíblia tem lá um não temas para cada dia do ano. A Bíblia tem quase 10 vezes mais do que isso. Um alerta de que Jesus voltará. Não ignore isso. Jesus está às portas. Ele volta. Eu não vou marcar data. E nenhum de nós deve fazer isso. Mas a gente deve viver como se ele fosse voltar daqui a algumas horas. Tem muita gente que ainda precisa ouvir o Evangelho. Tem muito parente, amigo nosso, que precisa render a vida a Jesus. Nós mesmos precisamos consertar a nossa vida. Tem coisa na sua vida para ser consertada? Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora.